Aula 3, circuitos elétricos, leis básicas de circuitos, ok? Bem, nós hoje ainda vamos falar de fontes independentes e dependentes e o teorema de conservação da energia, porque foram assuntos que nós não conseguimos abordar na aula passada, né? Visto isso, a gente parte para os circuitos resistivos, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Bem, o que a gente está fazendo? A gente está montando o nosso circuito equivalente para poder analisar esse circuito, né? A gente sabe que, como elemento passivo, nós vamos ter os nossos resistores, única e exclusivamente. Agora, como elementos ativos, aqueles que vão fornecer energia ao circuito, nós vamos ter as fontes de tensão e as fontes de corrente. Essas fontes de tensão e de corrente, elas podem ser independentes ou fontes controladas. E é isso que nós vamos abordar nesse início de aula. As fontes independentes, também chamadas fontes ideais, né? Elas são independentes por quê? Porque elas independem do circuito acoplado nelas. A fonte independente de tensão, ela fornece energia ao circuito em forma de tensão. E, por exemplo, se a fonte é uma fonte de 10 volts, se eu conecto aos terminais dessa fonte uma carga que tenha 10 ohms, vamos botar aqui, uma carga de 10 ohms, tá? Se a fonte é uma fonte de 10 volts, a tensão que vai aparecer nos terminais dessa carga vai ser uma tensão de 10 volts. Ah, então você vai ter o quê? Uma corrente circulando por esse circuito, que é uma corrente de 1 ampere. Vamos supor que eu mude essa carga por uma carga de, vou cortar aqui, colocar uma carga de 20 ohms. Opa! Uma carga de 20 ohms. Muito bem. Quando eu colocar uma carga de 20 ohms, aqui nos terminais da carga de 20 ohms vai continuar a aparecer 10 volts. E a corrente que vai aparecer aqui vai ser qual? Vai ser 10, pela lei de Ohm, 10. A corrente, desculpe, vai ser. Pode ser V igual a RI, né? Gente, eu estou rindo. Então, I, que vai aparecer agora aqui, vai ser 10 sobre 20, que vai dar uma corrente de meio ampere. Então, essa corrente, em vez de ser 1 ampere, ela se ajusta a ser meio ampere, né? E a tensão continua sendo de 10 volts. A gente chama a tensão ideal. Independe da carga que eu colocar nos terminais dessa fonte, a tensão só vai ser sempre a mesma. Olha aqui, esse circuito aqui, eu estou colocando nesse circuito aqui, ó, nos terminais da fonte, eu coloquei uma carga diferente. Por que eu fiz aquele exemplo com 10 e 20? Porque a gente vai aprender hoje que isso tudo aqui, gente, hoje está difícil para mim, isso tudo aqui eu posso substituir por uma resistência equivalente, né? Essa resistência equivalente, nesse caso aqui, passou a ser 20 ohms. E mesmo assim, a fonte continuou a entregar 10 volts, né? Muito legal isso. Agora, se a fonte, o que é uma fonte de corrente? É uma fonte que entrega energia ao circuito em forma de corrente. Muito bem. Essa fonte é um circuito, ela independe também do circuito que eu coloco nela. Aqui, ó, vamos supor uma fonte de 2 amperes. Então, o que significa? Qualquer carga que eu colocar nos terminais dessa fonte,
ela continua a me oferecer 2 amperes. O que é que vai acontecer? As tensões nos terminais do resistor, né? 2 amperes, se aqui essa tensão aqui é igual a 10 volts, 10 volts, a tensão que vai aparecer aqui, ó, nos terminais dessa fonte de corrente, eu vou chamar aqui V da fonte, vai ser também de 10 volts. Agora, se eu alterar... vamos pagar tudo. Agora, se eu alterar essa resistência, colocar uma resistência de 10 ohms, o que é que vai acontecer? A tensão nesses terminais aqui vai ser 20 volts, né? E aqui vai aparecer uma tensão de 20 volts também. Porque essa fonte aqui não se altera, né? A fonte continua a fornecer 2 amperes. O circuito, uma fonte de corrente, é um circuito eletrônico, né? Que se ajusta, que ajusta a tensão nos terminais da fonte para sempre oferecer os 2 amperes. Olha que coisa legal. Eu tenho aqui, ó, uma resistência variável. Quando eu vario essa resistência, o que acontece? Se a corrente aqui, eu tenho um circuito eletrônico, se sempre está me fornecendo 2 amperes, quando eu variar esse R aqui, né? Vou supor, vamos crescer R, né? Variei R, o que é que acontece? Essa tensão aqui vai ser 2 vezes R crescendo, também cresce, a tensão também cresce, ó. Se R cresce, a tensão cresce. Então, pela LKT, pela lei de Kirchhoff de tensão, né? VF, o V que vai aparecer nos terminais da fonte, vai ser sempre igual ao VR. E essa corrente aqui sempre será uma corrente constante. Olha, se eu olhar esse circuito aqui, esse olhar de circuito quer dizer que eu variei R, botar o meu laser que fica melhor. Eu variei R, e minha corrente do circuito, essa corrente que eu chamei de I, está sempre constante. Tranquilo? Muito bem. E as fontes ativas? O que são as fontes ativas ou as fontes controladas? São fontes de tensão de corrente que são controladas por uma tensão ou corrente que pertence ao próprio circuito. Olha que coisa fantástica. Uma fonte aí, asterisco, por que asterisco? De tensão ou corrente, fonte de tensão dependente ou controlada, ideal, né? É um elemento no qual a quantidade de energia fornecida ao circuito é controlada por uma outra tensão corrente do próprio circuito. Por exemplo, né? Aqui, eu tenho um circuito. Quem está fornecendo energia a esse circuito? Inicialmente, só existe energia nesse circuito porque eu tenho essa fonte aqui, que é uma fonte independente. Quando eu coloco essa fonte independente, ela gera, nesse elemento, vamos supor que isso aqui seja um resistor. Ela gera uma corrente I. Eu tenho uma fonte aqui controlada, que tem um fator 10, que eu não sei, que é um fator multiplicador, que quando aparece a corrente aqui de 1 ampere, que a função, só existe esse 1 ampere porque existe essa fonte aqui. Quando aparece 1 ampere aqui, vai aparecer aqui 10 volts. Se essa corrente aqui for de 2 amperes, vai aparecer aqui 20 volts. Então, quem controla essa tensão é essa corrente que está passando. Por isso, eu chamo uma fonte de tensão controlada. Aqui, ela é controlada a tensão. Aqui embaixo, ela é controlada a tensão. Mas o princípio é o mesmo. Se for uma fonte de corrente,
E o símbolo de fonte corrente é esse losango com a setinha, e o símbolo de fonte de tensão, apagar tudo. É esse losango com sinal de mais e menos. Aqui, fonte de tensão controlada a corrente, fonte de tensão controlada a tensão, fonte de corrente controlada a corrente, fonte de corrente controlada a tensão. Então, nós temos 4 tipos de fonte. 2 observações super importantes. Primeira, o que está acontecendo? A fonte controlada, né? Está aqui ela redireciona a potência fornecida pela fonte independente. Ela redireciona e acrescenta, aumenta, né? Ela dá um ganho nesse valor. Não? Se não existir essa fonte independente, se ela for zero, não existe esse V. Se não existe esse V, não existe esse VF. Porque é 10 vezes zero. Então, tem que ter aqui algo excitando. Aqui no meu caso foi 5 volts. Tá, então vou apagar aqui para a gente ver legal. Bem, então isso aqui está ok. Ok, a fonte controlada redireciona as potências das fontes independentes, que são as verdadeiras fontes de energia. Mas aparece um 10 aqui. De onde é que vem esse 10? O que é que significa esse 10? Bem, o que é que nós estamos fazendo aqui em circuito? Nós estamos modelando dispositivos, estamos construindo o circuito equivalente dos dispositivos. Imagine um transistor, um amplificador. Então, você entra, você tem que excitar. 10 volts, sai 20 volts. Ah, então, esses 10 volts foi o que você entrou. Vamos botar aqui, entra 2 volts. 2 volts, sai 20 volts. 20 volts. Esse 2 volts foi o que você entrou. E esse 10 que aparece é uma característica do dispositivo que você está modelando, fazendo um circuito equivalente dele. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos ver se eu me expressei bem. As fontes controladas usam as fontes independentes e mais uma característica específica do dispositivo modelado, representado por esse fator multiplicador, que é onde ele vai fornecer, ele é excitado para fornecer essa energia. Tranquilo? Eu estou dizendo isso para a gente saber por que eu estudo e por que é tão importante e por que eu me atrapalho tanto com fontes dependentes ou fontes controladas. Nós usamos fonte dependente, fonte controlada, para modelar todo tipo de dispositivo ativo, dispositivo que fornece energia. Transistor, fornecem não, né? Fornece no sentido de amplificar. Transistores, diodos, amplificadores operacionais, que é assunto do nosso curso, ok? Amplificador operacional, está aqui ele. Então, eu preciso, mesmo aqui no meu curso, eu vou precisar disso. Né? Para circuitos integrados. Quem for falando, você não faz engenharia sem saber fonte controlada. Transistores. Como é que faz isso? Vamos pegar um exemplo. Um transistor de junção bipolar. Uma junção bipolar é que usa material P e material N. O que é material P e material N? São materiais que são dopados, que têm cargas majoritárias. P, as cargas positivas, e N, as cargas negativas. Lacunas, né? Os buracos, e os íons, certo? E disso a gente constrói um transistor que tem base, coletor e emissor. Por que esses nomes? Ó? Base, coletor, emissor. Emissor vai emitir elétrons. Emitir elétrons. Coletor vai coletar elétrons. Vai, ó,
captá-los, coletor. E a base vai controlar o número de elétrons que vai do emissor para o coletor. Vamos botar uma lente, uma lupa sobre esse transistor para ver o que realmente a gente está dizendo. Ó, quando eu botei a lupa, P mais cargas positivas, mais lacunas, material com mais lacuna. N, material dopado com elétrons, com mais elétrons. P, novamente, material com mais lacuna. Então, fiz, ó, coloquei junto, PNP. Quando eu fiz PNP, ó, cargas positivas atraem cargas negativas, né? Criei uma barreira de potencial aqui que eu chamei VPN. Né? Muito bem. Eu vou alimentar isso aqui, ó, com a fonte controlada, uma fonte variável, né? Controlar assim com a fonte variável, V1. Quando eu for variando V1, ó, V1, por enquanto, é menor que VPN. Se V1 é menor do que VPN, não vai acontecer absolutamente nada. Eu vou aumentando V1 até que V1 se torna maior do que VPN. Quando V1 se tornar maior do que VPN, vai ter o quê? Vai ter uma corrente circulando aqui. Vai passar aqui e vai vir por aqui. Quando essa corrente se fizer, olha o que acontece. Vai acontecer uma avalanche de elétrons, vai mexer nessa estrutura atômica aqui, né? E vai aparecer uma corrente aqui grandona, que é função que ela acontece devido ao valor desse V1. Gente, que coisa legal! Né? Gente, que coisa legal! Né? Ó, vamos entender o princípio do funcionamento. Eu vou fazer uma analogia com uma torneira, que é um elemento que a gente domina, né? Emissor, ó, entre base, a base está aqui. Deixa eu ver se eu botei uma foto setinha, botei. Base está aqui, base está aqui. É a torneira, né? Entre a base e o emissor, entre a base e o emissor, né? Tem essa fonte aqui. Quer dizer, aumentar essa fonte significa o quê? Eu abri a torneira, né? Entre a base e o coletor, entre coletor e base, está aqui. Tem outra fonte aqui, né? Coletor e base. Coletor e base. Muito bem. Qual é o princípio de funcionamento? Ó, torneira fechada. Torneira fechada não tem corrente aqui, por quê? Porque esse potencial aqui é muito maior aqui, né? Esse VPN. Como não tem, então significa que em 1, vou botar isso aqui em 1, eu tenho, é como eu tivesse aqui uma resistência infinita, não sai nada. Aí eu começo, ó, V é B, V é B, é B, V é B, esse V1, baixo. Baixo, não está saindo água nenhuma. Eu vou abrindo a torneira, né? Quando eu começo a abrir a torneira, começa a aparecer um pinguinho d'água. Quando eu abro mais a torneira, é como essa resistência aqui, ó, fosse tendesse para zero. Se tende para zero, isso aqui, ó, essa corrente aqui vai ser grandona. Ó, aparece uma corrente grandona quando eu abri a torneira. Saiu muita água, saiu muito elétron, que dependeu de quê? Do meu controle, né, da torneira. Abro, fecho, abrir e fechar, o que é? V1 é o VB, cara.
Ah, eu entendi. Eu entendi como funciona, ó. VB alto. VB alto. Cadê meu blazer? VB alto, torneira aberta. Que maravilha. Ah, então o que é que você quer fazer? Eu quero construir o circuito equivalente disso. Eu não posso trabalhar em circuito com a torneira, não posso trabalhar em circuito com um negócio desse. Ah, então eu quero substituir isso aqui pelo circuito equivalente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse PNP e colocar o, o símbolo do transistor, né? Então eu vou fazer isso primeiro, ó. Tá aqui V1, 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 né? Botei uma fonte que é essa que eu vou amplificar. O IE, né? Que é o IE que vai passar aqui. Entrando no emissor, o IE entra no emissor, vem para a base, vem para o emissor, vem para a base. E aqui o circuito base, coletor, base. Ó, para eu fazer esse caminho aqui, quando eu faço esse caminho aqui, ó, eu encontro, oh meu Deus, eu encontro uma certa resistência, que eu representei como uma resistência de entrada. Esse caminho aqui, eu também vou encontrar uma certa resistência, que eu representei como uma resistência de saúde, ó, de saída. Né? Muito bem. Essa aqui é minha carga, é o que pode ser até minha guitarra, se quiser, né? Estou amplificando. Muito bem. Aqui, o que é que aconteceu? Quando eu cheguei a um VI maior do que aquele VPN, apareceu quer dizer, apareceu corrente, então apareceu um IC grandão, que é função desse VI. Ah, então o que é isso aqui? É uma corrente em função. Cadê, né? É uma corrente em função da tensão, é uma corrente controlada por uma tensão. Eu diminuir essa tensão, se eu diminuir essa tensão, deixar ela vai diminuindo, é como se fosse fechando a torneira, o IC vai diminuindo. Então, é uma corrente controlada por tensão. Opa! Então, agora eu vou construir meu circuito equivalente. Ó, eu tenho na entrada Rin, vou ter aqui Rin. Então, ó, o V1 aqui eu vou representar pelo VB, tá aqui, né? Vamos dizer que eu tenho uma queda de tensão ali. Eu botei EB, então tá V1 tá aqui. Ó, aí passa uma corrente aqui, né? E aqui do outro lado vai sair um IC, né? Que é função de quem? Do VB, ou do V1, como vocês queiram. Ah, então pode dizer que eu tenho o quê? Uma fonte, vou representar isso como uma fonte, ó, fonte de corrente controlada a tensão. Aqui está o fator que é dado pelo fabricante. Esse tipo de transistor tem um ganho de 10. Aí eu venho aqui e boto 10. Vai depender da tensão aqui que eu colocar. Ok? Vou apagar aqui para a gente ficar bem bonitinho. Ó, então eu tenho ó, VB e uma fonte de corrente controlada esse VB. Tá claro isso? Olha que maravilha! Eu posso escrever esse circuito de. Olha aqui, esse circuito que está aqui. Ó, eu vou escrever ele novamente aqui. Ah, então eu estou dizendo, ó, eu tenho quando IE passando aqui, quando eu tiver esse E em função no valor de VB que eu coloquei, vai me gerar. Ah, então vamos colocar aqui. Aqui você tem a fonte. Então vamos supor que esse A fosse uma fonte. E aqui eu tenho uma carga. Hum?
Ó, corrente passou aqui e passou, aí ela vem para cá, vem para cá. Os dois estão indo para a base. Que esse ponto é o mesmo desse, o potencial desse é desse, igual a desse. Então, eu posso pegar esse ponto e vou subi-lo. Vou fazer assim, ó. Tchum, 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 e apagar isso aqui. Né? É a mesma coisa, tá no meu potencial. Que dá origem a esse circuito B. Ó, esse circuito B parece que fica mais fácil para a gente entender, ó. Ah, ó, corrente IE passa aqui, vem aqui, passa para cá. E essa aqui, ó, até de outra cor. Vem, vem aqui, ó, passa pela sua carga, vem para cá, né? Quem é IB? IB é igual a IE. Eita, o que eu fiz aqui? Distraí e escrevi outra coisa. É igual. IB é igual a IE, né? IE menos IC. Ah, eu também posso pegar esse ponto, ó, trazer ele para cá, né? E fazer aqui, ó. Essa receita vai ficar aqui, vem para cá, e essa fonte vem para cá, né? Ó, é aqui, ó. Peguei esse ponto, trouxe para cá. Aqui, ó, a minha fonte, minha carga. Ó que maravilha como ficou fácil. E é e C. Quem é IB? IB é IE menos IC. Ok? Então, quer dizer, três representações do mesmo circuito. Ah, quando eu der isso, você sabe, embora eu não vá falar que eu estou representando um transistor, eu sei para que serve o danado da fonte controlada. Não é uma abstração de circuito. Ela existe para você poder representar um semicondutor, um transistor, um circuito integrado, um amplificador operacional no seu esquemático e analisar com as ferramentas apropriadas. Gente, é muito legal isso, não é? Teorema de Telegen, conservação de energia. É a coisa mais simples que tem. O que diz o Teorema de Telegen ou diz o Teorema da conservação de energia? Ele diz que toda a potência fornecida ao circuito é consumida pelo circuito. É isso que ele diz, né? Lembre da nossa convenção. Potência fornecida é uma potência negativa. Potência consumida é uma potência positiva. O que é isso? É convenção, convenção, convenção. Vamos fazer um exemplo para ver se a gente está entendendo bem isso. Calcule a potência que é absorvida ou fornecida pelos componentes do circuito abaixo. Confirmar o resultado pelo teorema de Telegen. Então, eu vou somar a potência, vou saber a potência de todos os elementos, e depois eu vou somar a potências fornecidas e as potências consumidas. A diferença tem que dar zero. Muito bem. Esse elemento aqui é uma fonte de 36 volts. A corrente 4 está saindo aqui, ó. A corrente está aqui, ó. Então, esse elemento está fornecendo potência. Se está fornecendo, é negativo. Então, ele vai ser
vai ser 36 vezes 4 negativo. Então, menos 144 watts. Esse outro elemento aqui que eu vou chamar de 2. O elemento 2, que está aqui com a sua mãozinha, tem 4 amperes entrando no positivo, porque aqui é positivo, aqui é negativo, né? Então, a potência esse elemento é passivo, e a potência, então, é positiva. Vai ser 4 vezes 12, que vai me dar 48, né? Esse outro elemento aqui, o elemento 3, P2, ó, corrente e tensão em sentido oposto, ou corrente entrando no positivo. Isso é um passivo. Se é um passivo, a potência é positiva. 2 vezes 24 vai me dar os 48. Esse elemento aqui. Isso é uma fonte, uma fonte controlada. Então, quem é a tensão dessa fonte? V da fonte, V de fonte, é igual a 1S, que é uma fonte controlada corrente. Então, V da fonte é igual a 1 vezes... S é 4 amperes, então é 1 vezes 4. Então, V da fonte é igual a 4 volts, né? A corrente está saindo. Então, a potência que vai ser negativa vai ser igual a quê? A menos 2 vezes 4, que vai ser potência aqui da fonte, vai ser menos 8 watts. Né? Tá aqui, potência da fonte, vezes 2, né? Menos 8 watts. Agora, o elemento 3, a corrente está, o elemento 3 mais para o menos. A corrente está entrando e está em sentido oposto. Então, vai ser positivo 28 vezes 2, dá 56. Agora, eu vou conferir se o meu resultado está correto. Eu vou pegar quem é a potência fornecida. A potência fornecida vai ser os negativos, menos 144 e menos 8, né? Vai dar 152. Então, vou botar aqui. E a potência consumida? Vai ser 48 mais 48 mais 56, que vai dar os mesmos, ó, 152, 152. Ó, se eu passasse tudo para o mesmo membro, gente, faltou a palavra, ficaria P consumida, que é positiva, menos P fornecida, igual a zero. Ok? Somando tudo também daria zero. 152 menos 144 menos 8 daria igual a zero. Tranquilo. Isso é o teorema de Telegram. Venci. É como a gente estivesse entrando na aula agora. Levei 40 minutos para falar tanta bobagem, hein? E a gente vai até onde der, porque o que não der, a gente vai sempre, até que tem uma aulinha menor que vai dar para zerar tudo, tá bom? Então, vamos falar agora das leis básicas de circuitos. Vou falar da lei de Ohm e da lei de Kirchhoff. Falar da lei de Ohm e da lei de Kirchhoff. As leis de Ohm, a primeira lei de Ohm, cara, falar da lei de Ohm é brincadeira com vocês. V igual a RI. Ela é importante por quê? Porque ela mostra a linearidade dos resistores. Ela mostra a proporcionalidade entre tensão e corrente. Ela diz que se você fizer graficamente tensão inversa corrente, a tangente é a resistência. Não é fantástico? Está dito aqui, ó. Vou botar aqui o meu laser. A relação entre tensão e corrente nos terminais de um condutor é linear e diretamente proporcional. Né?
A primeira lei de Ohm serve para eu estudar o meu esquemático. Vamos supor aqui que eu tenha uma resistência, tá? Vou botar aqui R igual a 10 ohms, né? Esse quadril quase uma brincadeira, né? Mas é muito bonitinho. Ó, aqui na bolota vermelha, V igual a RI. Para cima, V igual a RI. Aqui, R é V sobre I é V sobre R. Agora, eu disse assim que esse resistor é de 10 ohms. Como é que eu obtenho um resistor de 10 ohms? Eu tenho que pegar um material adequado, um material que tenha pouca condutividade, que tenha uma grande resistividade. O que significa um material com grande resistividade? É um material que, na sua estrutura atômica, na última camada, tem poucos elétrons livres, que significa o quê? Para eu fazer um elétron se desprender e ir para o outro lado, eu preciso de uma tensão muito grande. Eu posso dizer o seguinte: para um elétron atravessar um material, é necessário que um trabalho muito grande, ele me dá uma resistência muito alta ao deslocamento do elétron. Então a primeira coisa que a segunda lei de Ohm vai me dizer, que eu quero construir esse resistor de 10 ohms, né? Vai ser eu escolher o material adequado, né? É um material que tenha uma boa resistividade. Quanto maior a resistividade, maior a resistência do material. Se o conceito é pegar um elétron e fazer ele atravessar de um terminal a outro, né? Quanto maior for o resistor, maior será a resistência. Então, essa resistência além de ser diretamente proporcional à resistividade do material, ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor. E, finalmente, a área. Quanto maior for a área, menor será a resistência imposta pelo material. A dissipação de calor se torna muito menor. Então, é inversamente proporcional à área do dispositivo. Então, a gente tem aqui a segunda lei de Ohm, que é relacionada à construção do resistor. Ela descreve as grandezas que influenciam a resistência elétrica do condutor. Muito bem. Uma aplicação rapidinha dessa rede de Ohm. Vamos supor aqui a SEB. Onde é que está a SEB? A SEB está aqui. SEB, que está entregando um famoso 220 volts na sua casa. E você quer instalar um chuveiro que você comprou ali na AC Coelho, né? E você sabe que a resistência desse chuveiro é de 22 ohms. Esse chuveiro está afastado do seu quadro de disjuntores de 100 metros. Significa que você vai fechar o circuito, 100 metros. Significa que você vai fechar o circuito, né? Fase neutra, com 100 metros de ida, 100 metros de volta, então você vai trabalhar com 200 metros de fio. Até aí tudo bem. Agora, você vai colocar o circuito equivalente para calcular a corrente que esse chuveiro vai puxar. 220 volts é fácil, a fonte de tensão, quem está fornecendo tensão. O chuveiro, você vai colocar aqui 22 ohms e botou aqui os seus 22 ohms, né? E o fio, seus 200 metros, você quer saber, nesses 200 metros, como você está trabalhando em circuito em parâmetros concentrados, você vai botar uma resistência lá, que equivale à resistência
num fio de comprimento de 200 metros. Aí você vai apelar para a segunda lei de Ohm. O material que você vai usar é condutor, cobre, então você vai na tabela, você sabe que a resistividade do cobre, então você vai calcular essa resistência. Tem uma tabela que é a WG, que é a tabela americana de bitola de fio americano, que corresponde à NBR nossa, né? As normas brasileiras de elétricas, né? Você vai aqui e fala assim, eu vou usar aqui um material, vai ser cobre. Cobre é 1,7, está aqui, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Vou usar 200 metros. Então, vem aqui, comprimento 200 metros. Muito bem. Puxa aqui mais. E a área... você vai usar... Agora você vai dizer assim... Na tabela AWG, eu vou usar um fio, deixa eu ver... AWG12, que é o padrão. A gente está falando como for bom. O AWG12 tem uma seção de 2,5 milímetros ao quadrado. Então, vem aqui, a seção vai ser 2,5 vezes 10 a sexta. Né? E vou calcular. Né? Ó, vou apagar aqui, porque essa conta está aí. 1,7, 10 a 8, 200, 2,5, 10 a menos 6. Calculo. Eu tenho 1,36 ohms. Agora eu posso saber quem vai ser minha corrente. Vai ser 220 que eu vou usar, vai ser igual a 220 sobre 22 mais 1,33. Então, vai ser 23,36. E aí eu calculo a corrente. Né? Apliquei a primeira lei de Ohm, que me deu uma corrente de 10, em torno de 10 amperes. Essa corrente que está passando aqui é em torno de 10 amperes. Esse fio escolhido aguenta até corrente máxima 24 amperes. Que maravilha. Então, eu vou botar um disjuntor aqui. De quanto? 10 amperes. Vamos botar um disjuntor de 15? Bota um disjuntor de 15 amperes. Mais do que isso, abro o disjuntor. Não comprometi a minha fiação. Tranquilo. Maravilha, né? E as leis de Kirchhoff? As leis de Kirchhoff são muito simples. A lei de Kirchhoff diz o seguinte. Em um nó, o que é um nó? Um nó é a conexão de vários elementos do circuito. Não é isso? Se diz o seguinte, em um nó, toda corrente que entra é corrente que sai. Ou o somatório das correntes no nó é zero. O nó não guarda, ele não tem essa capacidade de guardar carga. Toda a carga que entra tem que sair. Se eu pegar esse sistema aqui, aí toda corrente que entra é igual a corrente que sai. Ou eu posso adotar uma convenção, né? Cadê aqui minha? Posso adotar que a corrente entrando é positiva e a corrente saindo negativa. Eu posso dizer que todas as correntes do meu circuito vão estar entrando. Vamos apagar esses dois. Vamos fazer aqui legal. Vamos supor que isso aqui... Opa!
Eu queria apagar, né? Vamos supor que todas as correntes estivessem entrando em um, botar, gente, e um, e dois, e cinco. E aqui eu ia ter, ó, tudo entrando. Então eu teria I1 mais I2 mais I3. Vamos começar daqui. Teria I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5 igual a zero. Oxe, está tudo entrando. Então vamos dar valores. Então I1 igual a 1 ampere. I2 igual a 2 ampere. I3 igual a 3 ampere. I4 igual a 2 ampere. Então, I1, 1 ampere mais 2, opa, I1, 1 ampere I1, 1 ampere mais 2 ampere dá 3 ampere, mais 3 ampere dá 6 ampere, mais 2 ampere, 8 ampere, né? 8 ampere. Se eu disser que 5 é igual, e 5 tem que ser igual a quem? E 5 tem que ser igual a menos 8 ampere. Ah, embora eu esteja dizendo que está todo mundo entrando, né? Quando eu botar, ó, em 1 ampere. E 2, vamos estar tudo entrando. E 2, no dele está saindo, mas aqui vamos estar tudo entrando. E 2, 2 ampere. E 3, 3 ampere. Ah, bobão. E 3, e 3, 3 ampere. E 4, 2 ampere. E 5, 2 ampere. E 5, mais, então vai ter que ser menos 8 ampere. Gente, vamos embora. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 2, 8, menos 8, 0. Tá? Então, a nossa convenção, ou a gente faz, porque aqui, ó, se eu passar I5 para lá, vou ficar, ó, I1 mais I2 mais I3 mais I4 igual, tirar esse 0 aqui, tirar esse 5 da cá, passar por lá, igual a I5, né? Significa todas as correntes entrando são iguais à corrente saindo, né? Ou convenção, corrente entrando no nó vai ser positiva, corrente saindo no nó negativa. Somatório, respeitando a nossa convenção, somatório total de correntes no nó é igual a zero. Ok? O que é que diz a lei de Kirchhoff de tensão? Respeitando a convenção, em um laço fechado, o somatório de tensões é igual a zero. Ou, vamos lá, vou botar uma convenção, eu vou andar, essa vai ser minha convenção, vou até escrever novamente. Vou andar nesse sentido. Né? No mesmo sentido que eu estou andando, positivo, no sentido contrário, negativo. Então, vou lá, ó. Vou começar daqui de 1. Então, eu venho aqui, ó. Estou aqui, estou no mesmo sentido. Então, vou escrever aqui V1. V1. Continuo andando, ó. Aqui eu estou no sentido contrário. Aqui eu estou em sentido contrário. Aqui eu estou em sentido contrário. Né? Sentido contrário, então é menos V2. Continuo andando. Aqui eu estou em sentido contrário. Menos V3.
Continua andando. Aqui eu estou no mesmo sentido. Mais V4. Continua andando. Sentido contrário. Menos V5. Cheguei no ponto V1 igual a zero. Ó. Somatório das tensões igual a zero. O que é que eu posso fazer? Vamos passar as negativas para o outro lado. Então, vou ficar, ó. Vou ficar V1 mais V4 igual a V2 mais V3 mais V5. Agora eu vou interpretar isso aqui. Ó, o que é que eu estou dizendo? Que V1 e V4 são fontes ativas. O acréscimo de tensão no circuito é igual à queda de tensão neles. Ó, né? Quem forneceu a tensão fornecida ao circuito é igual à tensão consumida pelo circuito. Né? Pode dizer assim, ó, a soma das quedas de tensão é igual à soma dos acréscimos de tensão, é o que está sendo dito. Aqui. Ó, vê se não é o que a gente escreveu, V2 mais V3 mais V5, que é a queda. Quem forneceu? V1 mais V4. Maravilha, né, cara? Maravilha. Aí, ó, vamos apagar, porque aí vocês não vão ver nada. Maravilha. Muito bem. Bicho e homem visto. Vamos agora analisar o circuito mais simples que tem. Laço único e único par de nós. Ele é fundamental para deixar claro a lei de Kirchhoff de tensão, a lei de Kirchhoff de corrente e a associação de resistores e a associação de fontes. Vamos lá? Vou botar até uma mãozinha aqui, ó. Nesse circuito aí, laço único, o que é que eu estou vendo? Que a corrente que passa em todos os elementos é a mesma. Né? Só tem um caminho. Circuito laço único só tem um caminho para a corrente. Então, o que é que eu tenho? Ó, aqui, quem que é V1? É I, R1. Quem é V2? É I, R2. É a mesma corrente. A corrente é a mesma em todos os elementos. Quando a corrente é a mesma em todos os elementos, eu digo que os elementos estão associados em série. Os elementos estão conectados em série. Mais ainda, né? Ó, a segunda aqui diz, ó. A segunda tem a ver com a LKT, né? Está dizendo o que nesse elemento desse aqui? Está dizendo, ó, que V, se eu botar aqui o meu sentido, depois eu apago meu sentido aqui, ó. Estou dizendo que V, estou no mesmo sentido, menos V1 menos V2 igual a zero. Olha que expressão legal essa aqui. Vamos analisar. A luz que está dizendo aqui. A tensão em qualquer elemento do circuito, de acordo com a convenção adotada, é igual à soma das tensões nos outros elementos. Olha que coisa maravilhosa. Você quer achar V1? É V1 que você quer. V1, vou botar aqui em cima. V1 é igual a V menos V2. Estou usando a convenção adotada. V1 passou para cá. Quem é V2? V2 é igual a V
menos V1. E quem é V? V é V1 mais V2. Passei para o outro lado, certo? Botando essa aqui, ó. Vou escrever V, mesmo sentido. V menos V1 menos V2 igual a zero. V menos V1 menos V2 igual a zero. Uma coisa que é fundamental, né? Legal, é a gente dar uma olhadinha em divisor de tensão. Olhando aqui minhas horas, divisor de tensão, né? Eu vou falar em circuito. O que é que eu já sei? Eu sei que é um circuito de laço único. Circuito de laço único, eu disse que a corrente é a mesma em todos os elementos. Então aqui é I e aqui é I, né? Que a minha corrente está passando aqui, né? Então eu tenho quem é V1? V1, R1I. Quem é V2? R2I. Esse eu sei, ó, visto. Eu também sei que a LKT, o que é que diz LKT? V, ó, V, mesmo sentido, menos V1 menos V2 igual a zero. Ou V igual a V1 mais V2. Ah, quem é V1? V1, R1I, V2, R2I. Ah, então eu sei isso aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou explicitar o valor de I. Explicitar o valor de I. I vai ser V sobre R1 mais R2. E vou substituir isso aqui, ó. Pegar esse valor, jogar aqui. Pegar esse valor, jogar aqui. Ó, que maravilha vai ficar. Vou botar R1 para lá. V1, a tensão que aparece em V1 é diretamente proporcional ao resistor R1. E a tensão que vai aparecer em V2? Vou substituir. A tensão que aparece em V2 é diretamente proporcional à resistência R2. Como é que fica a lei de Kirchhoff? Vou pegar isso aqui, jogar aqui, pegar isso aqui, jogar aqui. Olha como é que fica. Lei de Kirchhoff, tensão. V igual a... Gente, eu estou dizendo que a tensão da fonte se divide diretamente, é dividida diretamente proporcional aos resistores, né? Não é essa a interpretação? Vamos fazer uma interpretação bonita. Ó. A tensão V está dividida entre os resistores R1 e R2 na proporção direta das respectivas resistências. Que maravilha, né, cara? Isso é um divisor de tensão. Generalizando, vamos supor aqui, ó, tenha R1 igual a 1 homem, 2 homens, 1 homem, 3 homens e 1 homem aqui. Quero saber quem que vai ser esse RI aqui. Eu vou dizer, quero saber quem vai ser esse RI aqui, vou botar 2 homens. Quem vai ser VI? V1? Eu vou dizer que V1 aqui é 10 volts. 10 volts. Quem vai ser V1? Eu vou dizer que VI, esse VI aqui, vai ser igual a 2 sobre somatório daqui. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. 2 sobre 10 multiplicado por 10. Então, V1 que está aparecendo, VI que está aparecendo ali, é igual a 2 volts. Olha que maravilha. Então, posso dizer
que a fonte V está dividida entre os resistores associados em série na proporção direta das respectivas resistências. Isso é um divisor de tensão. Não é uma maravilha? Imagine, utilizando o conceito de divisor de tensão, ache as tensões V1 e V2. Comprove o resultado por meio da lei de Ohm. Pessoal. Eu vou fazer primeiro a lei de Ohm, depois eu faço aqui. Lei de Ohm, que eu tenho o quê? Que I, que está passando aqui, I, é igual aqui a 12, que é volts, né? Sobre 12, 8, 10, 11, 12. 12 volts, 12 ohms, né? Isso aqui vai me dar em ampere, vai me dar 1 ampere. Se está passando 1 ampere aqui, V1 vai ser quanto? Vai ser 8 vezes 1, 8 volts. Se está dando 8 volts, eu podia perfeitamente aplicar LKT aqui. LKT. 12 menos 8, aqui vai ser 4 volts. Ou aplicar lei de Ohm, 4 vezes 1, 8, 4 volts. 12 menos 8 menos 4 igual a 0. Então, já sei que vai ser V1 vai ser 8 e V2 vai ser 4. Muito bem. Vou aqui para divisor de tensão. V1. V1 é igual a R1 mais R2. 8 mais 2, 12. R1 é diretamente proporcional. R1, 8. 8 multiplicado pela fonte, 12 por 12. Cheguei que V1 é igual a 8 volts. Quanto é V2? V2 é igual diretamente proporcional a R2. R2, 4 ohms. 4 dividido por 12, multiplicado pela fonte, que é 12. 12 me dá 4 volts. Maravilha, né? 8, 4, que foi confirmado pela lei de Ohm. 8, 4, né? Aqui, é o que a gente fez, 8, 4, e aqui LKT, para achar a corrente, 1 ampere, multipliquei 8, 4, conforme esperado. Maravilha, né? Vou falar um pouquinho ainda nesse mesmo diapasão de circuito equivalente. O que é um circuito equivalente? O circuito equivalente, na realidade, é eu pegar, está relacionado à relação tensão e corrente nos terminais da rede, né? Pega essa rede aqui, essa primeira rede aqui, rede 1, né? Eu quero saber que V sobre I, né? E essa rede 2, eu quero saber V sobre I. Se essas relações forem iguais, circuito 1 é igual ao circuito 2. Isso aqui eu não sei o que tem aqui dentro. Eu sei aqui. Então, eu posso dizer aqui, V sobre I. V é igual a quê? A R. Não, pode fazer diferente. Pode fazer diferente. Vamos apagar isso aqui. Vamos fazer diferente. A gente pode fazer da seguinte maneira. Vamos aplicar LKT. LKT vai me dizer que V é igual a V1 mais V2. Que bom. Então, estou dizendo que V, esse elemento em série,
Então, é igual aí R1 mais R2. Ah, então a relação que eu estou procurando, V sobre I, tem que ser R1 mais R2. Vamos supor aqui, para ficar mais claro, que R1 seja 2 ohms e R2 seja 8 ohms. Ah, então a relação V sobre I, no meu caso aqui, é igual a 10 ohms. Muito bem. Significa, se eu quiser que aqui tenha um circuito que seja equivalente a esse aqui, né? Se esse seja igual a esse aqui, a relação Vs sobre S tem que ser igual a 10 ohms. Não me interessa o que eu esteja colocando aqui, não é isso? Então, pode dizer, ó, apagar tudo isso. Não, antes de apagar, eu posso colocar aqui um resistor de 10 ohms. Hã? Podia colocar dois em paralelo, que daria 2 de 20 em paralelo, que daria um de 10. Não me interessa o que está aí dentro. Me interessa que a relação aí seja de 10 ohms. Olha que maravilha. Hã? Então, eu fiz isso aqui primeiro, ó. RS vai ter que ser o quê? Vai ter que ser R1 e R2, que vai ser RS. Os circuitos são iguais. No meu caso ali, eu botei 8 e 2, então aqui também vai ser 10. Esses são circuitos equivalentes. Se tiver tudo em série, é uma resistência séria equivalente. Né? Se em vez de duas tiverem N resistência, não me interessa. Me interessa sempre a relação V sobre I. Essa relação V sobre I. Né? Se aqui for 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 4, mais 4. Vamos ver. Isso aqui, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Se eu botar uma resistência aqui de 16 ohms, que representa o somatório da resistência, eu tenho a mesma relação de tensão e corrente de cada um lado. Olha que maravilha, né? Isso vale também para potência, para conservação de potência. Né? A potência fornecida por essa fonte é consumida pelo conjunto desses resistores. Significa que a potência fornecida pela mesma fonte, se aqui ofereceu menos 10 watts, se aqui ofereceu menos 10 watts, essa resistência aqui vai consumir 10 watts. Maravilha, né? Bem, vou pedir ajuda agora. Quem vai me ajudar? Gustavo já me ajudou na aula passada. Marcos Alexandre, está presente? Não me respondeu. Vou botar aqui um pontinho para Marcos Alexandre. Depois eu vejo se ele estava... Quem mais eu posso chamar aqui? Fernando Rodrigues. Está presente?
Gente. Gustavo eu chamei na aula passada. Guilherme Leal. Não tem ninguém na minha aula. Vamos lá. Alexandre de Moura. Amanda. Estou aqui, professor. Boa, Amanda. Amanda, eu quero que você me ajude a resolver esse problema, tá? Tá. Na realidade, a gente vai bater uma bola aqui para ver se... Até agora tá indo tudo bem, Amanda? Tá indo tudo bem. Então, vamos embora lá. Considere o circuito abaixo. É um circuito que tem uma fonte de 10 volts, né? E 3 resistências em série. Ok? Ok. Utilizando o conceito de divisor de tempo de tensão, eu quero achar V1, V2 e V3, tá? Então, para iniciar, Amanda, eu vou escrever aqui a expressão. Ó, eu quero V1, V2, V3. Quem é V1? V1 é igual a R1, não é isso? Divisor de tensão. É diretamente proporcional sobre R1 mais R2 mais R3. Pagar para não ficar tão feio, né, Amanda? R3. Multiplicado por V, né? Então, primeira pergunta, quem vai ser V1, Amanda? V1 vai ser o que é consumido na resistência R1. Vai ser V1 igual a R1 vezes I. Não, eu quero por divisor de tensão, Amanda. Então vai ser 2 sobre R1 mais R2, R3. 10. 2 sobre 10, boa. Multiplicado por V aqui, né? Isso. Que vai me dar 2 volts, certo? Certo. Então, quer dizer, aqui eu já consumi 2 volts. Quem vai ser V2? V2 vai ser R2. R2, que é 3 ohms, né? Isso. Sobre 10. Sobre 10, multiplicado por 10. por 10. Então, V2 vai ser igual a 3 volts. Quem vai ser V3? V3 vai ser 5 sobre 10 vezes 10. Olha que maravilha, hein, Amanda? Essas contas aqui. 5 volts, né? Ó, 2, 3 volts aqui. 5 volts aqui, ó que maravilha. Se aplicar LKT, né? 10 menos 2 menos 3 menos 5 igual a 0. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos. Esse aqui a gente já fez, né? Vou apagar tudo que está feito também. É só para a gente ver que fizemos tudo certinho. Ó. Solução V1, V2, V3, tranquilo. Agora eu quero a potência consumida por cada elemento. Lembre-se que potência é igual a R e 2, que é igual a V2 sobre R, né? Você pode usar qualquer uma dessas. Qual é que você quer usar? V ao quadrado sobre R. V2 ao quadrado sobre R. Então vamos lá. Quem vai ser P1? P1 vai ser 2. Né?
2 ao quadrado sobre Então, 2. então, 8 vezes 2, 4, sobre 2. R2. Então, vai ser 2 watts, né? Boa. Isso. Quem vai ser P2? Vai ser 3. 3 vezes 3, 9, né? 9 sobre 3. Sobre 3, que vai dar seus 3 watts. Quem vai ser P3? 5 ao quadrado sobre 5, que é 5. 25 sobre 5, que é 5. 5 watts. Muito bom. Agora eu quero, Amanda, que você aplique o teorema de Telegram para você me dar a potência fornecida pela fonte. O que é que diz o teorema de Telegram? Você se lembra? Que a potência total é a soma de todas as potências? Boa. Então você tem aqui, ó. Você tem que potência fornecida é igual à potência consumida, não é isso? Isso. Então vai ser o quê? Qual foi a potência consumida? Vai ser 2. 2 mais 3 mais 5. Então a potência total consumida foi 10 watts, não é isso? Isso. Então a potência fornecida, de acordo com a nossa convenção, é igual. Nossa convenção é forneceu é negativo, né? Menos 10 watts. Tá certo? Tá, não tá? Tá. Muito bem. Agora eu quero a resistência equivalente do circuito. Vai ser 10 ohms. 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3 mais 5. Muito bom. Vai me dar 10 ohms, não é isso? 10 ohms. É isso. Muito bem. Vamos fazer tudo. Aqui já está feito, eu vou rápido, só para dizer que as nossas contas estavam certas. Ó. Agora eu quero o seguinte. Eu quero você usando o circuito equivalente. Você achou essas três aqui, não foi? Você vai substituir isso aqui por 10 ohms. Você veio aqui e botou seus 10 ohms. Ó. Correto? E eu quero saber qual é a potência, ó, utilizando o circuito equivalente, qual é a potência consumida pelo circuito? A potência aqui consumida. Vai ser quem? Vai ser 10 ao quadrado sobre 10. 100, né? Sobre 10. Vai me dar os meus 10 meus 10 watts, não é isso? Que confirma eu calcular no circuito original ou no circuito com a resistência equivalente, eu tenho a mesma potência consumida. Tranquilo? Tranquilo. Muito obrigado, Amanda. Deu tudo certinho, ó. Agora, obrigado, hein, Amanda, por estar aqui. Quando me chamar, estou anotando aqui quem está vindo às minhas aulas, quem está me respondendo, depois eu vejo no chat quem é que não pôde me responder. Como simplificar o circuito? Pam, param, pam. Vamos ver. Deixa eu ver se está certo. Tá, eu acho que esse. Vamos lá. Eu mudei aqui. Como simplificar o circuito? Muito bem. Eu vou aplicar um LKT aqui. Ó, esse é o meu sentido. Vou começar por esse elemento aqui. Tá? Estou no mesmo sentido, positivo, então vem aqui o V1. Vou para esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui está assim. E eu estou indo aqui. Então é menos R2I. Continuo andando, menos V2.
Continuo andando, estou aqui agora. Aqui está assim, está no mesmo sentido. Então, mais V3. Ah, aqui, ó, estou no sentido contrário. Menos I, R1. Ali, sentido contrário, menos V4 e, finalmente, menos V5, né? Tudo igual a zero, porque é LKT. Vou pegar esses dois elementos aqui, passar para o outro lado. Vou ficar, ó, V1 menos V2 mais V3 menos V4 menos V5 igual a R1 mais R4, R2. Supõe aqui, ó, que esse R1, V1 vale 1 volt, V2 vale 2 volts, V3 vale 1 volt, V4 vale vale 2 volts. Eu quero dar positivo, então vou botar aqui, vou botar V1 valendo 5 volts. V1 vale 5 volts, 5 volts. V2 vale menos 2, V4 vale menos 2 e menos 1, tá? Vamos fazer essas contas. 5 menos 2, 3, mais 1, 4, menos 2, 2, menos 1, 1 volt. Então, isso aqui é igual, pode botar 1 volt, 1 é igual, aí, vou supor que R1 valha 2 ohms e R2 vou botar 6 ohms, para não ficar uma conta. 6 ohms. Ah, então I igual a 8 ohms. E 1 igual a I igual a 8 ohms. Se eu pedir para vocês representar que circuito é esse, você vai dizer que isso representa uma fonte de 1 volt em paralelo, conectado a uma resistência de 8 ohms. Esse é o circuito equivalente, né? Que representa isso aqui. Ah, que maravilha! Então, o que é que eu fiz? Fontes de corrente, aliás, fontes de tensão em série podem ser substituídas por uma só fonte, cujo seu valor é o somatório das tensões de cada uma das fontes. Ó, que maravilha! Olha que maravilha! Ó, peguei isso tudo, vê qual o circuito equivalente aqui, eu sou mais R1 mais R2. Então, o que é que eu disse? A soma de N tensões em série pode ser substituída, ó, N tensões em série. Pode ser substituído por uma única fonte, ó, que maravilha! Que valor vai ter essa fonte? É a soma algébrica das fontes individuais. Tranquilo? Muito bom. Esse é o quadro resumo do circuito de laço único. Quando eu pego um circuito de laço único, eu estou dizendo o quê? Que as correntes aqui, I1 é igual a I2, que é igual a I3. Eu estou dizendo assim, que eu estou aplicando LKT. LKT significa o quê? Que V é o somatório, é V1 mais V2 mais V3. Maravilha, hein? Estou dizendo o que mais? Que eu posso substituir isso tudo por uma resistência. Elas estão em série, então eu posso substituir por uma única resistência, onde R vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Que maravilha, né?
que falta dizer? Falta dizer se eu tiver várias fontes em série, eu posso substituir por uma única fonte, cujo seu valor é a soma algébrica das fontes. Que maravilha, hein? Circuito laços único. Vou beber uma água. Vou fazer um aviso. Alô, alô, muita atenção, atenção, vamos falar de dual. Levante-se e se sente, fiquem acordados, isso é importantíssimo. Por quê? O circuito tem seus duais. Olha que coisa fantástica. Eu estou falando aqui inicialmente de circuito série. O que é um circuito sério? Se eu escrever aqui uma fonte de tensão, um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3. Isso é um circuito série. Circuito série, tá aqui, ó. Circuito série. Essa onda amarela, quer dizer, o circuito série. O dual do circuito série é um circuito paralelo. O dual de uma tensão é uma corrente. O dual de uma resistência é o que a gente chama condutância. Condutância é o inverso da resistência. Então, veja bem, se eu tenho um circuito série, se eu pedir para você escrever o dual desse circuito, você vai me dizer, ó, vai ser uma fonte, tensão, corrente, série, paralelo. Então, você vem aqui, ó, tem um elemento série, 1, 2, 3, né? Ah, R1 pode ser em paralelo, ou G1, G2, G3, certo? Ah, vamos supor que R1 fosse 2 ohms. Quanto é que seria G1? G1 vai ser, ó, G1 vai ser 1 sobre 2, que vai ser igual a 0,5 Siemens. Ah, o circuito tem 0,5 Siemens, significa que aqui eu posso botar, ou vou apagar esse G1 para botar legal. Oh, meu Deus, apagar esse G1 e vou escrever o quê? Ó? Vou escrever em preto até. Ó. Eu posso escrever aqui, ai, cadê minha canetinha? Posso escrever aqui 1,5. 1,5, estou escrevendo 1 sobre R1. Ou 0,5. Né? Estou dizendo que ele é o inverso da resistência. Certo? Ó, isso aqui é o dual. Então vamos apagar isso. Eu vou fazer bonitinho isso aqui para ver se vocês entenderam. Ó, circuito série. Escrevi aqui meu circuito série. Meu circuito paralelo, né? Vou escrever aqui meu circuito paralelo. Tensão vai virar o quê? Tensão vai virar corrente. Então vem aqui. Tensão vai virar corrente. Resistência, R1, R2 e R3 vão ficar paralelos e vão virar o quê? Condutância. Então vem aqui, G1, G2, G3. Tranquilo. Ó, vamos aplicar a lei de Ohm. Aplicar a lei de Ohm aqui, ó. I1 é igual a G1 vezes V. I1
que é G1 sobre R é igual a V sobre R1. Que maravilha, né? Ó, V I, então vou apagar, senão vai ficar uma meleca. Ó, V, vou fazer aqui, ó, V I R G I V. Ó, V I G V. Ah, foi o que eu escrevi. I é igual a G vezes V. Que coisa fantástica, né? Então, ó, circuito sério, circuito paralelo, tensão, corrente, resistência, condutância, LKT. LKT que significa o quê? Somatório das tensões igual a zero. Pega o sentido, V é igual a V1 mais V2 mais V3. Hã? LKC, vamos pegar um nó aqui. Somatório das correntes igual a zero. Somatório das tensões igual a zero. Somatório das correntes igual a zero. Estou trabalhando com o paralelo. Ó, I, né? I está entrando aqui. Ó o nozão aqui. I é igual a quê? Aí 1 mais I2 mais I3. Fantástico, né? Gente, que coisa fantástica. Hã? Divisor de tensão. Divisor de tensão, o que aqui é? Vamos lá, regra. Ele é diretamente proporcional à resistência. Então, vamos botar aqui, divisor de tensão vai ser divisor de corrente. Vamos botar em outra cor. Vai ser divisor de corrente. Ó, I. IN. Vamos botar no elemento, vamos botar nesse elemento aqui, I3. I3, depois a gente... I3. I3 é igual... diretamente proporcional ao resistor, então vai ser diretamente proporcional... Eita, que muito ficou feio isso. Vai ser diretamente proporcional ao quê? Diretamente proporcional à condutância. Então, G3. E aqui era a resistência séria, o somatório da resistência. Aqui vai ser o somatório das condutâncias. GP, né? Vai ser somatório das condutâncias. Eu vou chamar GP. Condutâncias estão em paralelo. Vezes a corrente I. Olha que maravilha. Hã? Ó, agora vamos pegar lá em cima. Vou apagar isso tudo para a gente ver. Divisor de corrente. V, o IN. GN, o G que seria aqui o G3. O GP, o total, vezes I. Maravilha, né? Cara, então se eu souber bem circuito laço único, eu sei circuito um único par de nós. Ó, circuito laço único. A resistência, o somatório, resistência em série, somatório da resistência. Circuito com único par, eu somo as condutâncias. Somei, ó, G1 mais G2 mais G3 mais GN. Quem é GP? Eu posso usar GP, E1 sobre RP. Quem é G1? G1 é 1 sobre R1. E assim por diante. Então, GP, que é o somatório, GP que está aqui, GP é igual a 1 sobre RP. Quem é 1 sobre RN? É GN. Ó,
S, GP. Somatório de Rn, somatório de Gn. Que maravilha, né? Vamos fazer um exercício. Aqui é R2. R1, R2. Calcule a resistência equivalente do circuito abaixo. Ó, eu vou fazer 1 sobre RP. É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então quem vai ser RP? 1 sobre RP é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2. Isso? Muito bem. Então, RP, quem vai ser RP? RP é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2, correto? Ó, então, quando eu tiver dois resistores, como eu tenho aqui, eu posso dizer em paralelo que R é igual a quê? R paralelo, equivalente. É o produto de R1 sobre R2, 5 vezes 5, 25, dividido pela soma deles dois. 5 mais 5, 10. Isso vale quando eu tiver só dois resistores, 2,5 ohms. Por que isso é importante? Que resistores em paralelo diminui o valor nominal. Se eu quero fazer um ajuste de um resistor, se eu colocar em paralelo, eu vou diminuindo o valor dos resistores até conseguir o resistor desejado. Resistências em paralelo diminuem o valor total da resistência. Ok? Então, botando em... Agora, que eu já sei resistor, essa coisa, como é que é um divisor de corrente aqui dentro? É o dual do divisor de tensão. O que diz o divisor de tensão? Em uma conexão em série, está aqui em série, a tensão V, a V no elemento, V, vamos botar aqui, quem é V5? Ele botou Vn, vou botar V5, vou fazer igual a ele. A tensão V5, Vn, tensão V, Vn, se divide na proporção direta da respectiva resistência. Então, Vn, eu sei que Vn aqui é igual a Rn, somatório de R's, de todos os R's, vezes V. Agora, vamos fazer um divisor. Em uma conexão, vou pegar a série, cortar, escrever paralelo. Em uma conexão paralela, a tensão V, vou botar a corrente I, se divide na proporção que está direta, eu vou botar em inversa da respectiva resistência. E vou mostrar o porquê. Vamos supor que eu queira achar esse... Cadê minha canetinha? Perdi a caneta. Está aqui, que eu quero achar esse N. Né? Vou escrever IN é igual... Como é que eu sei fazer? IN é igual a GN sobre GP. Vezes I. Muito bem. Quem é GN? GN é 1 sobre RN. Quem é GP? GP é 1 sobre RP. Inverti, cheguei a isso. Aqui
Ó, a corrente está o quê? Na proporção inversa de Rn. Olha que coisa fantástica, né? Não esquecer, para eu achar RP, eu tenho que achar 1 sobre RP, depois inverter. Maravilha? Hã? Uma coisa interessante. Da mesma maneira que eu fiz a resistência equivalente, quando eu trabalho num divisor de corrente para as duas resistências, ó, eu aplicando a fórmula, o que é que eu tenho? IN, que está aqui, é inversamente proporcional ao valor do resistor. Então, vamos botar aqui 10 ohms e 20 ohms. E aqui, 10 amperes. Ah, quem é RP? RP é 1 sobre RP, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Né? Quem vai ser RP? Vai ser o produto de R1 e R2 sobre R1 mais R2. A gente acabou de fazer isso, né? Se quiser, a gente faz novamente, né? 1 sobre RP, ai, é igual, vou botar R1, tudo no mesmo denominador, R1, R2, R2 mais R1. Inverti, passei esse para, né? Inverti R1, R2 veio para cima, né? RP, R1, R2 para lá, RP veio para cá, deu isso aqui. Muito bem. Isso aqui é RP, né? Então, quem vai ser I2? I2 vai ser I2, vamos botar aqui. I2 vai ser RP. Ah, RP está aqui. RP vezes 1 sobre Rn. 1, Rn é 2, sobre 1 sobre R2, vezes I. Outra coisa, eu vou cortar R2 com R2. Então, o que que fica? Aqui 2, que está passando aqui, é R1 sobre R1 mais R2I. Olha que coisa interessante. Se eu quero achar I2, olha a dica aqui, como só tem 2 resistores. I2, eu vou fazer que I2 é o outro resistor, R1, sobre o somatório. Então, I2, nesse caso, vai ser quem? Quem vai ser? Ah, eu quero essa resistência, então vai ser 10. Por que 10? Porque 10 é R1. Vezes, embaixo vai ser 30 vezes 10, né? Que vai ser 100 por 30, vai ser igual a 10 sobre 3 amperes. Se eu quiser, na realidade, agora em vez de 2, eu quiser I1, quem vai ser I1? I1 vai ser a resistência oposta, então vai ser R2. R2 é 20 ohms. Sobre o somatório, que é 30, vezes 10. Hã? Dá 200 sobre ampere. Tá claro isso? Vamos. Muito bem. Ó, calcule a corrente I1 do circuito abaixo em função da corrente I. Eu quero I1. Uma coisa tranquila, né? I1 está aqui. Então, quem vai ser I1? I1 vai ser igual a R3, 6 sobre
RP. Quem é RP? RP eu vou calcular, né? Vai ser 1 sobre RP é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, que é igual a 6 mais 2 mais 1, que é igual a 9 sobre 6, eita, que é igual por 3 dá 3 sobre 2, né? Então, RP é o inverso, RP é igual a 2 terços. Então, aqui vai ser igual a 2 terços, que é RP, multiplicado por 1 sexto, né? Que dá 2 por D2, que dá I, falta o I que eu esqueci. O I, que eu esqueci o I aqui também. 2 por 18 vezes I, né? Então vai dar 1I sobre 9. I sobre 9, que é o I1. Não é isso? Vamos limpar e fazer direitinho? Ó. Não, borracha não, apagar tudo. Ó. I, R sobre 3, que vai ficar RP sobre 6. Achei o valor de RP, 2 terços, substituir, achei o I sobre 9. Né? Não tem segredo. Ó, então aí eu já posso construir meu circuito de laço único. Olha que coisa maravilhosa. Em série, a corrente é a mesma, em paralelo, a tensão é a mesma. Em série, LKT, em paralelo, LKC. A resistência, a gente soma a resistência em série, em paralelo, é o inverso dela. A gente soma o inverso dela. Muito bem, as tensões. Ó, como é que é isso aqui? Se aqui as tensões eram em série, aqui, em vez de tensão, vai ser corrente, em vez de série, vai ser em paralelo. Olha que maravilha. Maravilha, né? Que maravilha! Nós temos... A gente vai terminar hoje, porque a gente vai para a associação de resistores, que é super simples. A gente faz um exemplo e deixa o outro indicado. Suponha que eu tenha uma rede mista de resistores. Como é que eu trabalho? Não existe uma forma de somar resistores. O que a gente faz é ter uma estratégia, e a gente muda essa estratégia de acordo com os circuitos. Geralmente, se eu pedir uma resistência equivalente no início, eu vou para o ponto mais longe dessa resistência e venho caminhando ao encontro da fonte. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu vou fazer primeiro R6 com R7. Então, vem para cá, ó. R6 com R7. R6 com R7 em série vai dar essa resistência. Tendo essa, eu faço essa com essa em paralelo e caminho em relação à fonte até reduzir tudo isso a uma só resistência. Vamos fazer um exemplo. Calcule a resistência equivalente vista pela fonte. Você vai fazer primeiro, ó, você vai estar aqui, né? Você vai fazer primeiro 2 com 8, que vai dar 10. Cadê? Então, você vem para cá, 2 com 8 dá 10. Agora, você vai juntar. Você vai juntar esse com esse 10 aqui.
fazer em paralelo, né? Ó, esse com esse aqui, você vai fazer esses dois, vai dar 5 ohms. Agora você vai juntar esse que vai ficar 5 ohms com esse de 1 ohm aqui, ó. Vai ser em série. Né? Você vem aqui, ó, 5 com 1, vai dar 6 ohms. Esses 6 ohms, né, vai aparecer agora aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Ó, vou botar aqui. Aí você vai fazer a resistência equivalente disso tudo. Como é que eu acho isso? Tem 3, então você vai ter que fazer o inverso. Ó, 1 sobre 12, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, calcula e inverte. Você tem 2 ohms. Fez em série. Maravilha, né? Calcular VA e VZ. Qual é a estratégia? Eu quero calcular VA e I. A estratégia, ó, é eu pegar resistor aqui, vou achar o resistor equivalente aqui, e aí eu aplico lei de Ohm e acho meu circuito. Olha que maravilha. 9 e 3, 12. 2, pego esse 12, faço em paralelo com esse 4. Pego agora esse 3 que está aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Vem para cá. 3 com 3 dá 6 em série. Vem para o 4, ó, 6. 6 com 6 em paralelo vai dar 3. Opa! Estou aqui. Agora eu aplico lei de Ohm, né? 12 volts dividido por 12 quiloampere vai me dar 1 miliampere. VA vai ser que 1 miliampere vezes 3K, que vai me dar o 3 volts. Correto? Maravilha. E esse é o último exemplo que a gente tem. E é super legal. Ó, eu quero calcular a resistência equivalente e essa corrente aqui, ó. Ó que barato. O que que eu disse? A gente vem de lá para cá. Agora, eu juntar 8 com isso aqui, então é muito melhor primeiro eu fazer 4 com 4, vai dar 2 ohms, né? E esse 2 ohms eu fazer com esse 22 para me dar meus 24 ohms. E aí sim, eu fazer 24 em paralelo com 8. Não é isso? Então vamos fazer? Ó, 4 com 4, 2 ohms, 2 mais 22, 24. 24 em paralelo com 8 vai me dar 6 ohms. 6 em série com 4 vai me dar 10 ohms. Vou reescrever aqui o circuito para não ficar muito grande, ó. Muito bem. O que eu vou fazer agora? 10 em paralelo com 90 vai me dar 9 ohms. 9 em série com 1 vai me dar 10 ohms. Olha aqui meu circuito equivalente. Achei minha resistência equivalente. Ainda mais essa corrente F que está passando aqui. Eu sei que vai ser 20 sobre 10, vai ser 2 amperes. Ó, cálculo de I. Isso aqui eu já calculei que foi 10 ohms. Então, esse circuito é idêntico a esse aqui. Olha que maravilha! Aplico divisor de corrente. O que eu disse? Ó, I, eu quero esse I. I vai ser igual ao oposto, 10. A soma embaixo, 90 mais 10, 100. Multiplicado por 20. Por que por 20? Por 2 amperes. Né? Esse aqui vai me dar 20 sobre 100. E é igual a 0,2 ampere. Ok? Olha que maravilha. Vamos apagar porque está bem feitinho. Ó, aplicando divisor de corrente. I. R2 é o oposto. Então, 10 sobre 90 mais 10 vezes 2 e 0,2 ampere. Gente, conseguimos! 12 horas no meu relógio. Conseguimos, cara.
a próxima aula a gente termina circuito resistivo e tem a nossa prova já na outra semana. Pessoal, ótimo.